Graças a Deus. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Vês aqui, hoje te tenho proposto vida e o bem. Então aqui está no presente. Hoje, se você ler esse texto daqui a 50 anos, Deus está dizendo hoje. Vês aqui, hoje, porque a decisão que temos que tomar é sempre hoje. É sempre hoje, né? Não deixar para depois, não ficar procrastinando. Amanhã eu tomo a decisão, amanhã eu volto para Jesus, não. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje, que ames ao Senhor. Então eu tenho que amar o Senhor é hoje, porque o que eu tenho para viver é hoje. Amanhã eu não sei, amanhã ninguém sabe. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor, teu Deus. Agora guarde isso daqui: que andes nos seus caminhos, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos. Então não é só andar nos caminhos do Senhor, e que guardes seus mandamentos. Isso aqui é Bíblia, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Aí tem um propósito nisso daqui. Para quê? Para que vivas e te multipliques. E o Senhor, teu Deus, então para que vivas, te multiplique, e o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra a qual entras a possuir. Verso 17. Agora, aqui é ao contrário, daquele que não anda nos caminhos do Senhor, daquele que não guarda, daquele que não quer compromisso com Deus. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires. Até aqui, verso 17. Podei-vos assentar. O verso 16, deixa eu ver se é o 16 mesmo. A parte B, então grava isso daqui: que andes, que andes nos seus caminhos. Então guarda isso daqui: que andes nos seus caminhos. O tema da mensagem, o assunto que Deus quer nos ensinar nessa manhã, porque Deus está sempre nos ensinando, irmãos. Graças a Deus por isso, né? Seja o pastor Antônio Silva, pastor Leandro, pastor Moisés, pastor Daniel, algum irmão que estiver ministrando aqui, precisamos estar sempre atentos, porque é Deus nos dando instruções, é Deus nos ensinando algo, é Deus sempre nos ensinando algo. O tema da mensagem é o caminhar do cristão. O caminhar do cristão. Não é raro ouvirmos pessoas dizendo o seguinte: está muito difícil, já não estou aguentando mais. Isso não é raro não, isso aí a gente ouve várias vezes. Isso ouvimos várias vezes, vários dias, as pessoas dizendo: olha, eu não estou aguentando mais, está muito difícil,
Não está fácil. Então, Deus quer nos ensinar muitas coisas boas aqui nessa manhã. Mesmo que esteja difícil, mesmo que não seja fácil, continue caminhando com Deus. Amém, irmãos? Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil, continue caminhando com Deus. Continue firme com Deus. Todo cristão, sem exceção, todo cristão, em algum momento de sua caminhada com Deus, ele passará por momentos difíceis. Jonas, você liga, por favor, o ventilador ali? De cá, né? Chefão, você liga, por favor, ali, para dar uma refrigerada aqui em cima, que está meio quente aqui em cima. Obrigado, viu? Deus abençoe. Todo cristão, em algum momento de sua caminhada com Deus, ele passará por momentos difíceis. Isso daqui é um fato, é uma realidade. Está atrapalhando vocês e o vento está atrapalhando? Está não, né? Todo cristão, todo servo de Deus, em algum momento de sua caminhada com Deus, ele passará por momentos difíceis. Isso não é só com você não, é com todo mundo. É com todo servo de Deus. Jesus, ele disse que seus discípulos passariam por aflições. João 16, verso 33. Foi Jesus quem disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo, mundo aqui é o sistema. No mundo, no sistema que nós vivemos, no mundo tereis aflições. Então Jesus já falou que no mundo, no sistema em que vivemos, vamos ter aflições. Então ele já disse que os discípulos passariam por momentos difíceis. Jesus disse também que o caminho de Deus é um caminho apertado e estreito. Jesus disse que o caminho de Deus é um caminho apertado e estreito. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Aí aqui, ele já vem nos dando uma direção. Aqui é Jesus falando também. Pode ver que na sua Bíblia tem algumas Bíblias que está em vermelho. Aqui é Jesus falando. Entrai. Então ele está me dizendo, entrai. Está me dando uma direção. Então aqui Jesus está te dando uma direção. Nos dando uma direção. Entrai. Por onde? Pela porta estreita. Ele está mostrando o caminho aqui. Entrem pela porta estreita. Qual o motivo? Por quê? Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Para satisfazermos a concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. Para satisfazermos a concupiscência, que é o desejo desenfreado da nossa carne, você, eu, nós não precisamos fazer força nenhuma. É o que ele está dizendo aqui, ó. Espaçoso o caminho que conduz à perdição. Esse caminho é espaçoso. Esse caminho não requer esforço algum. Esse caminho não requer negar nada, abrir mão de nada. Nesse caminho não requer. Esse caminho não precisa. Aí, o que nos chama a atenção é quando diz aqui: e muitos, então preste atenção,
nesse caminho espaçoso, que não requer abrir mão de nada, negar nada, não precisa fazer esforço. É aquilo que satisfaz a nossa carne, é aquilo que satisfaz o nosso desejo, a concupiscência da carne. Não requer esforço nenhum. Não requer esforço nenhum. Aí a Bíblia está dizendo que muitos são os que entram por ela. Irmãos, que esses muitos aqui não sejam eu e nem vocês. Amém, irmãos? Que esses muitos aqui não sejam eu e nem vocês. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porta estreita. Negue-se a si mesmo. As suas vontades, os seus desejos que estão contra a vontade de Deus. Então, todo desejo, toda vontade que eu tenho, que é contrário à palavra de Deus, eu preciso negar. Eu preciso negar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, irmãos, mas o que nos chama a atenção é que muitos são os que entram pela porta larga. Próximo versículo, gentileza. E porque estreita é a porta, e ela continua estreita, a porta continua estreita. A porta não passou por reforma, porque em muitos lugares permitem fazer muitas coisas que estão contrários à palavra de Deus, mas não é porque muitos lugares permitem fazer muitas coisas que é contrária à palavra de Deus, que a porta foi reformada, não. A porta permanece estreita. E porque estreita é a porta, ela é estreita. Então, é por isso que eu preciso negar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu preciso deixar muitas bagagens para trás, porque a porta é estreita. Tem pessoas que vão tentar entrar pela porta, mas as bagagens que ele está trazendo, de coisas que ele faz que é contrária à palavra de Deus, não vai permitir com que ele consiga entrar pela porta. Porque a porta, ela continua estreita. Não mudou nada. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho é apertado mesmo. Mas ser crente, a gente precisa abrir mão de muitas coisas? Precisa. Eu preciso abrir mão de muitas coisas. Por quê? Porque é apertado é o caminho. O caminho é apertado. Então aqui, irmãos, observe que Deus não está escondendo nada de ninguém. Ele está falando que a porta larga, muitas pessoas entram por ela. Ele está dizendo que a porta estreita, e poucos são os que entram por ela, é a que leva para a vida. Ele está mostrando tudo aqui. É por isso que a vida cristã, precisamos abrir mão de muitas coisas, negar muitas coisas, se queremos fazer a vontade de Deus. O caminho é apertado, mas esse caminho leva à vida. Apertado o caminho que leva à vida. Aí, vou fazer uma pergunta para vocês e para mim também. Você quer vida ou morte? Eu quero vida. Eu quero vida. E vida aqui pode estar falando também desta, mas vida aqui literalmente é a vida eterna. Se você quer vida, se eu quero vida após a morte, vida eterna, vida com Deus, vida com Jesus, vida para sempre na presença de Deus, eu preciso entrar pelo caminho estreito, pelo caminho apertado e pela porta estreita. Eu preciso. É o caminho que leva à vida. Aí outra coisa que nos chama a atenção: a porta larga, o caminho largo, a porta larga, muitos são os que entram por ela. Muitos. Agora olha a diferença.
no caminho que leva à vida, que a porta é estreita e apertado o caminho, e poucos há que a encontrem. São poucos que a encontram. E novamente eu falo, que nós possamos fazer parte desses poucos que a encontram, desses poucos que estão caminhando para a vida, que possamos fazer parte desses poucos que estão caminhando para a vida. E esta vida aqui, a nossa aqui, ela passa como um sopro, como um passa rápido demais. O texto básico que nós lemos lá em Deuteronômio 30, verso 15 ao 17. Aqui Moisés, que não é o pastor Moisés, aqui Moisés, verso 15 ao 17, vamos ler novamente. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem. Vocês querem a vida e o bem? E a morte e o mal. E até hoje Deus faz isso conosco. Esse caminho aqui é a vida, esse caminho aqui é a morte. Você escolhe. Ele é como se ele estivesse falando assim, numa forma bem barata de falar. Eu estou rolando a bola para vocês, você escolhe. Você quer vida? Você quer vida? Tem um caminho aqui. Você quer morte? Tem outro caminho aqui. Você escolhe. É você quem escolhe. Meu pai fica me impressionando, minha mãe fica me impressionando, os meus filhos ficam me impressionando. Não adianta, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas Deus também não vai obrigar ninguém. Você conhece a palavra, está ouvindo a palavra, então você escolhe. Eu escolho. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra pela qual entras a possuir. Porém, se o teu coração, a escolha aqui, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, então aqui, se o teu ou o meu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires. Então aqui Moisés aqui incitou os hebreus a determinarem o caminho pelo qual seguiriam. Eu quero dizer a mesma coisa para você e para mim. Qual caminho você quer seguir? Qual caminho eu quero seguir? Qual caminho queremos seguir? Um caminho conduz à vida. Preste atenção. Salmos capítulo 1, verso 6. Um caminho desses conduz à vida. Salmos 1, 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, aleluias, e nós somos justos, não pela minha justiça, misericórdia, não pela sua justiça. A nossa justiça é falha, mas nós fomos justificados por Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem te justifica. É Jesus Cristo quem me justifica. Então aqui a Bíblia diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Quantos justos temos aqui nessa manhã? Aleluias. Pode levantar suas mãos, porque você é justo, porque você foi justificado por Jesus Cristo. Essa justiça não é a sua justiça. Essa justiça não é a minha justiça, mas nós fomos justificados por Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica. Então o Salmo capítulo 1, verso 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, o Senhor conhece o nosso caminho, esse caminho que nós estamos trilhando Ele, que é andar na presença do Senhor, esse caminho está nos conduzindo para a vida.
Esse caminho te conduz para a vida. Irmãos, não deixe, o pastor Nel pregou aqui semana passada, dizendo que devemos nos desprender de todo embaraço. Se desprenda de todo embaraço. Não deixe que nada venha embaraçar a sua caminhada, a sua corrida, a corrida que está proposta, a caminhada que temos com Deus. Não permita que nada embarace. Não permita que nada venha embaraçar a sua caminhada com Deus. E Ele conhece os nossos caminhos. E é o caminho que conduz à vida. João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou, aleluia, é o grande eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho de Deus é o caminho que conduz à vida. Se você está andando nos caminhos de Deus, você está andando nos caminhos que conduzem à vida. Você está no caminho certo. Quem anda nos caminhos de Deus está no caminho certo, porque conduz à vida. E as bênçãos de Deus repousam neste caminho. Quem caminha nos caminhos de Deus é o caminho que conduz à vida, e as bênçãos de Deus repousam nesse caminho. Salmos capítulo 23, versículo 6. Salmos 23, verso 6. Certamente, quem anda nos caminhos de Deus, quem anda nos caminhos do Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se você anda nos caminhos de Deus, bondade e misericórdia te segue todos os dias da sua vida. Se você anda nos caminhos de Deus, quando amanhecemos hoje, estamos andando, olha só quem está aqui nos acompanhando, bondade e misericórdia, aleluia. Quando você veio para cá, bondade e misericórdia te acompanham. Amanhã, quando amanhecer o dia, você levantar, bondade e misericórdia te seguirão, porque a bênção de Deus repousa sobre o caminho que Ele preparou para você e para mim. É o caminho da bênção. É o caminho da bênção. Agora, o outro caminho, que conduz à morte e ao mal, porque nele residem maldições. Então o caminho contrário conduz à morte e conduz ao mal. De forma precisa, Jesus em seu ministério, Ele estimulou as pessoas a estabelecerem qual direção tomariam. Não vamos ler novamente, mas já lemos, Mateus 7, 13 e 14. Porta estreita ou porta larga? Qual caminho você quer tomar? Qual caminho eu quero tomar? Caminho largo? Eu faço o que eu quero. E realmente, irmãos, nenhum pastor, nem Deus proíbe ninguém de fazer nada. O que o pastor faz é mostrar a direção para mim e para a sua vida através do que está na Bíblia. Mas nenhum pastor tem esse poder de obrigar ninguém. Ele não pode obrigar. Se existir algum pastor obrigando as pessoas a fazerem as coisas, está errado, porque nem Deus obriga. Deus, Ele mostra o caminho e deixa que você escolha. Deus, Ele mostra o caminho e deixa que eu escolha. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é de cada um. Amém, irmãos? É você quem escolhe aonde você quer passar a eternidade. Sou eu quem vou escolher onde eu quero passar a eternidade. Somos nós que escolhemos. Então, o cristão, ele deve seguir o caminho de Deus. Amém, irmãos? O cristão, a palavra cristão significa pequenos cristos, aqueles que querem andar nos caminhos de Jesus. O cristão, ele deve seguir o caminho de Deus. Ele não é obrigado, preste atenção, você não é obrigado, eu não sou obrigado, eu não estou aqui por obrigação, eu estou aqui por livre
espontânea vontade. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. Ninguém me obrigou a estar aqui, ninguém impôs que eu deveria estar aqui. Eu estou aqui simplesmente porque eu amo a Deus. Assim é você também. Você está aqui porque você ama a Deus. Se for o contrário, está tudo errado. Não pode haver imposição. Pensou os pais, ou o esposo, ou a esposa, deixar lá separado lá uma cinta, um correial em casa, aqui ó. Se você não for para a igreja, você vai aqui ó, para você aqui. Não, irmão. Deus não quer isso não. Deus, ele, até mesmo porque o amor dele nos atrai. O amor de Deus nos atrai. A palavra de Deus diz que quando ele fosse levantado na cruz, atrairia muitos a Ele. Aleluia. Então, o que nos moveu a estar aqui é porque Ele nos amou primeiro. É o amor dEle, é a graça dEle que nos atrai a Ele. Aleluia. Tem pessoas que ficam assim, mas vocês são obrigados a ir na igreja, vocês crentes são estranhos. É estranho mesmo, não somos deste mundo, não somos daqui, estamos em terra estranha, a nossa pátria é lá, então a nossa cultura é diferente mesmo. Vocês crentes são estranhos, vocês são obrigados a ir na igreja, tem que ir quarta, tem que ir sexta, tem que ir domingo. Mas não entende que a gente vem, não é por obrigação, é por amor, é porque o amor dele nos atrai, é porque o amor dele atrai a cada um de nós para estarmos aqui. Ninguém tem que ficar aqui por obrigação. Não. Isso daí, existe algumas seitas que são assim. Eu sou obrigado a ir, e aí tem entidades que realmente batem nas pessoas e é uma coisa terrível, é imposição. Aqui não tem imposição, aqui é amor, é a graça, é o amor, é o favor de Deus que nos atrai para estar aqui. Esse deve ser o objetivo de estarmos aqui, por amor a Deus, por amor a Ele. Então, o cristão, ele deve, não é obrigado, seguir o caminho de Deus. Vou passar aqui alguns motivos por que devemos seguir o caminho de Deus, mesmo que esteja difícil. Mesmo que você já usou essa frase, nossa, está tão difícil, eu não estou aguentando mais. Quero dizer uma coisa, continue seguindo o caminho de Deus, mesmo que esteja difícil. Vou te dar alguns motivos por que o cristão deve seguir o caminho de Deus. Primeiro motivo, porque o caminho de Deus é o caminho da vida. O caminho de Deus é o caminho da vida. Este caminho que estamos seguindo é o caminho da vida. Isaías 48, verso 17. Isaías 48, verso 17. Diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Então preste atenção. Primeiro motivo porque o cristão deve seguir o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é o caminho da vida, é o caminho que leva para a vida. A palavra de Deus é uma luz em nosso caminho. A palavra de Deus é luz. A Bíblia nos ensina que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus é uma luz em nosso caminho, uma bússola que indica o caminho da vida. A palavra de Deus é uma bússola. A bússola te dá a direção, te mostra a direção. Então a palavra de Deus é uma bússola que vai nos mostrar o caminho da vida. Aleluias. Então se você está andando na palavra de Deus, nos caminhos de Deus, você está andando no caminho da vida eterna, da vida com o Senhor. Andar na presença de Deus não é fácil. É por isso que às vezes se torna difícil. Abrir mão, irmãos, negar essa natureza nossa aqui. Irmãos, essa natureza nossa aqui,
ela é terrível. Porque Deus, você se tornou um servo de Deus, o Espírito Santo está em você, mas Deus não retira a sua natureza, a natureza está aqui dentro. Ela continua aqui. Aí de vez em quando, ela quer, o velho homem quer ressurgir, a velha mulher quer ressurgir, tanto que o apóstolo Paulo chega a dizer, miserável homem que sou. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço, porque há uma luta aqui dentro, interior. Quem você alimentar que vai sobressair na sua vida. Se você alimentar os desejos, a concupiscência da sua carne, ela vai vencer. Mas se você alimentar o seu espírito, e como eu alimento meu espírito? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através de envolver-se com as coisas de Deus, eu estou alimentando meu espírito, aí o espírito que vai sobressair na minha vida. É Ele que sobressai na minha vida. Então, andar na presença de Deus não é fácil. Não é fácil. Se tem alguém falando assim, eu sou crente, é muito fácil ser crente. Não, tem coisa errada. Não é fácil, não é fácil para ninguém. Porque a gente tem que deixar muitas coisas de lado. E essas coisas, é igual o pastor Daniel pregou domingo passado, são os embaraços. Eu preciso deixar os embaraços de lado. Porque tem gente que vai se embaraçando tanto e tanto. Aí, irmãos, a gente precisa pedir que a Deus nos ajude a desatar os nós. Tem gente que está tão embaraçado que é tantos nós, é nó para tudo quanto é lugar. Aí, irmãos, temos que pedir a Deus que venha desatando os nós. Aí quando Deus começa a desatar os nós, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Então não é fácil. Mas apesar de não ser fácil, andar na presença de Deus é o único caminho que nos leva à vida. Não é fácil, mas é o único caminho que nos leva à vida. Não tem outro. Não tem outro caminho. Não tem outra... o caminho... Jesus ele diz assim, eu sou o caminho. Ele não é o melhor caminho, nem um caminho mais curto, nem um caminho mais limpo, ou seja, Ele é o caminho, não tem outro caminho. O único caminho que leva à vida é Jesus, é andar nos caminhos de Deus. Esse caminho leva à vida e ponto final. Não tem outro caminho, é o único que leva à vida. Muitas pessoas se iludem, achando que outros caminhos serão melhores. Isso é ilusão, irmão. Isso é ilusão. Muitas pessoas se iludem pensando que outros caminhos serão melhores, que os levarão a uma vida melhor. Mas a Bíblia é clara quanto aos caminhos que não são caminhos de Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 12. A Bíblia é clara quanto aos caminhos que não são os caminhos de Deus. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim... Então, irmãos, o negócio é o fim. Não, eu estou num caminho aí, que eu te falar uma coisa, agora eu tô até mais leve agora, parece que estou vivendo até melhor agora, mas entendo uma coisa, tem muitas coisas que são ilusão, porque há um caminho que ao homem parece direito, talvez pareça direito, mas o final dele... Para onde esse caminho está te levando? Para onde este caminho está te levando? Mas o fim dele são os caminhos da morte. Então não se iluda. Não se iluda, porque o diabo, irmãos, ele é um estrategista. O diabo está aqui neste mundo desde que o mundo é mundo. Lá desde Adão e Eva, desde o Gênesis, o diabo já estava aqui. É um estrategista. Então o diabo, preste atenção nisso, ele não pode tornar o inferno um lugar atrativo, não tem como. Então qual que é a estratégia dele? O caminho que leva ao inferno, ele se torna um caminho, ele faz esse caminho um caminho atrativo.
ele faz do caminho que leva ao inferno um caminho atrativo. Porque ele sabe o que satisfaz a minha carne, ele sabe o que satisfaz os desejos da minha carne, ele sabe o que atrai o homem, ele sabe que o homem é orgulhoso, o homem ele é atraído por aquilo que ele vê, o homem é atraído por aquilo que ele ouve, o diabo sabe disso tudo. Então, como ele não consegue tornar o inferno um lugar atrativo, o caminho que leva ao inferno, ele torna atrativo. E muitos estão seguindo por este caminho, que no final, o final é morte. São caminhos que levam para a morte. Por isto, não desista de andar no caminho de Deus. Irmãos, não desista de andar no caminho de Deus. Por mais que esteja difícil, não desista de andar nos caminhos de Deus. Continue andando nos caminhos de Deus, pois Ele é o único que nos leva à vida e nos livrará da morte espiritual. Não tem outro caminho. Segundo motivo, por que o cristão deve seguir o caminho de Deus? Porque o caminho de Deus é o caminho da salvação e da vida eterna. O caminho de Deus é o caminho da salvação e da vida eterna. Não se iluda. Só existe um caminho que chega ao céu, e a Bíblia, no qual a Bíblia chama de vida eterna, e este caminho chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho de Deus é o caminho da salvação e da vida eterna. O homem sem Deus está perdido. O homem sem Deus está redondamente perdido. Como o homem pode voltar novamente para Deus? Só através de Jesus Cristo, só através do sacrifício da cruz do Calvário, porque no sacrifício da cruz, aqui Jesus está, a Bíblia nos ensina que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Mediador é aquele que está entre. Mediador é aquele que está entre. Uma pessoa no tribunal do júri, por exemplo, tem lá o juiz, tem aqui o réu. Entre o juiz e o réu está o advogado. O réu não pode falar com o juiz, não, de jeito nenhum. O advogado é que vai intermediar a conversa ali, é o que está entre. Então, Jesus Cristo é o intermediário, é aquele que está entre Deus e nós. Então, quando eu me volto para Jesus, Jesus segura nas minhas mãos e segura nas mãos de Deus. Então, a partir de Jesus, para eu chegar em Deus, eu tenho que passar por Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é o caminho. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Caminho que nos conduz à vida eterna. Isso significa que somente quando andamos seguindo a Jesus Cristo, estamos no caminho que nos leva à vida eterna. Estamos fazendo a vontade de Deus. Então, enquanto você estiver seguindo Jesus Cristo, você está fazendo a vontade de Deus. Aleluias! Sair deste caminho é desviar-se do único caminho seguro para a eternidade. Então, irmãos, não saia desse caminho. Por mais que você seja tentado ou tentada a sair deste caminho, não saia, porque este é o único caminho seguro para a eternidade, para estar com Deus. O caminho é Jesus Cristo. Então não desvie, não saia desse caminho. Por mais difícil que esteja a sua caminhada, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 58, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Quero dizer uma coisa, seja firme e constante, seja firme e constante, seja firme e constante. Eu preciso ser firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão, o seu trabalho não é vão. Então seja firme e constante, pode vir lutas, pode vir tempestade, pode vir o que vier, mas que nada te tire do caminho de Deus.
Que nada nos tire do caminho de Deus. Nada, irmãos, que nada nos tire. Porque os acontecimentos que temos visto nos mostra, nos sinaliza que a volta de Jesus está muito próxima. A volta de Jesus está muito próxima. Está próxima. Então eu preciso permanecer, eu preciso ficar. Você vê que o cenário do mundo é de guerra, é de confusão, é de tantas coisas. Então está se formando um cenário para surgir o anticristo, que vai ser aquele que vai trazer a paz. Vai surgir alguém que vai trazer a paz. Nossa, esse camarada aí trouxe a paz no mundo. Que maravilha! Então o cenário está se formando. Então a volta de Jesus está muito próxima. Jesus pode voltar a qualquer momento. Meu irmão, fique firme com Jesus. Fique firme com Jesus. Não saia dos caminhos de Deus. Não saia dos caminhos de Deus. Em terceiro lugar, porque o cristão deve seguir o caminho de Deus. Em terceiro lugar, porque o caminho de Deus é o caminho da bênção. O caminho de Deus é o caminho da bênção. Muitos confundem bênção com prazer. Se não for prazeroso, não é bênção. Esse pensamento está errado. Bênção no contexto bíblico é fazer a vontade de Deus, andar nela, ainda que seja difícil. Bênção no contexto bíblico é fazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus, mesmo que esteja difícil. Quem faz isso é uma pessoa abençoada. Quem faz isso está andando debaixo da bênção de Deus. Debaixo da bênção de Deus. Um caminho de lutas difíceis, mas perto de Deus é um caminho de bênção. Aleluia. Está passando por luta? Está passando por luta? Um caminho de lutas, um caminho de dificuldades, mas perto de Deus é um caminho de bênção. É um caminho de bênção, porque Deus está conosco, porque eu estou andando nos caminhos dele, então é um caminho de bênção. Salmos 22, verso 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Então, um caminho de lutas difíceis, mas perto de Deus, é um caminho abençoado. É um caminho abençoado. Abandonar o caminho que equivale a abandonar o caminho de Deus, equivale a abandonar o caminho da bênção. Então, quer dizer uma coisa, às vezes está difícil para você. Às vezes está difícil para você, mas não abandone o caminho de Deus, porque esse é o caminho da bênção. Se você abandonar, equivale você abandonar a bênção na sua vida. Equivale a abandonar a bênção na sua vida. Então, em terceiro lugar, o caminho de Deus é o caminho da bênção. Em quarto lugar, por que o cristão deve andar no caminho de Deus? Porque o caminho de Deus é o caminho da proteção. O caminho de Deus é o caminho da proteção. Quem não deseja ser protegido por Deus? Todos nós. Quem não deseja ser protegido pelo Deus Todo-Poderoso? Todos nós. Agora, somente aqueles que andam em seus caminhos têm esse privilégio. Então preste atenção. Somente aqueles que andam nos caminhos de Deus é que têm esse privilégio. Porque tem um ditado que eles dizem assim: todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos fala assim: a todos quanto receberam, se encontrar esse texto aí, põe por favor aqui. A todos quanto receberam, a quem? A Jesus Cristo. O que é que Deus fez? Deus deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. Então, todos nós nascemos uma criatura de Deus. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, então a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando eu entrego a minha vida para Jesus. Então o caminho da bênção aqui, somente aqueles que andam em seus caminhos têm esse privilégio de caminhar no caminho da proteção de Deus. Porque Deus, irmãos, é Deus de aliança. Deus é justo. Deus é tão justo. Você quer ver uma coisa? Um dos motivos que Deus enviou Jesus para morrer foi pela justiça de Deus. Porque alguém tinha que morrer para pagar o preço. Então, pela justiça dele, ele fez recair sobre Jesus Cristo o pecado de toda a humanidade, porque ele é justo sobre o Filho dele, pela justiça dele. Então Deus é justo, e Deus é Deus de aliança. Então quando você entrega a sua vida para Jesus, logo você tem aliança com Ele. Aliança. Mas a todos quantos o receberam, a quem? A Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, somente aqueles que andam nos caminhos de Deus têm esse privilégio da proteção de Deus. Tem esse privilégio. Deus é injusto? Não. Porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, então quem não crê, não quer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que nele crê, ele entra nessa bênção aqui, ele está andando nos caminhos do Senhor e tem a proteção de Deus. Então Deus não é injusto, é o homem que não quer se voltar para Ele. Então, irmão, isso aqui é muito sério. Quem não tem aliança com Deus, não tem a proteção de Deus. Porque Deus é injusto? Não. É porque o homem não quer se voltar para Ele. Porque o homem não quer nada com Deus. Lá em Romanos diz que como o homem não tem compromisso com Deus, não tem aliança com Deus, Deus o entregou aos seus próprios prazeres. Já que você não quer, então eu vou te entregar os seus próprios prazeres. Faça o que você quiser. Só que no final é caminho de morte. A Bíblia é clara quando nos afirma que Deus está ao lado de seus servos. Deus está ao lado de seus servos. Quero dizer uma coisa: Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado, porque Deus está ao lado dos seus servos. Deus está ao lado dos seus servos. Ainda que o caminho seja difícil. Irmãos, a gente vai chorar, eu tenho chorado pela luta que eu estou passando, mas você vai chorar. Jesus chorou. Jesus chorou. Eu tenho sofrido, você vai sofrer. Por quê? Porque isso faz parte do contexto em que vivemos. Mas ainda que esteja difícil, Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Salmos 37, verso 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. O Senhor não desampara os seus santos. Eles serão aleluias. Irmão, por mais que seja difícil, Deus está do seu lado. Deus está do meu lado. Ele não desampara os seus santos. Eu sou santo e as coisas erradas que eu já fiz, e às vezes eu peco o pensamento, falo o que não deveria falar, mas você não é santo por causa de você. É Jesus Cristo quem te santifica, e a santificação é um processo. A Bíblia nos ensina que o caminho dos justos
A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. Você ainda não é dia perfeito. Você e eu somos uma obra inacabada. Nós não somos perfeitos, não estamos acabados, mas estamos caminhando para a perfeição. Estamos caminhando para a perfeição porque Deus está nos santificando a cada dia. Então, Deus não desampara os seus santos. Deus, Ele não desampara os seus santos. Eles são preservados, aleluias. Deus está com você e você está sendo preservada, você está sendo preservado. Eles são preservados para sempre. Mas olha só o outro lado aqui, ó. Quem não quer nada com Deus? Mas a semente dos ímpios será desarraigada. Quem não quer nada com Deus? Quem não quer aliança com Deus? Então, ainda que seja difícil, Deus está com você. Amém, irmãos? Deus está conosco. Isso é muito bom. Isso é muito bom de saber que Deus está conosco. Já no outro caminho, o caminho largo, onde a impiedade reina, só há aparente paz, pois a destruição virá mais cedo ou mais tarde. Então, continue andando nos caminhos de Deus. Quando ficar difícil, continue andando nos caminhos de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz assim, para que caminhemos de dia e de noite. Está no Antigo Testamento. Não sei se é Êxodo, Deuteronômio, para que caminhamos de dia e de noite. O que isso significa? Caminhar de dia é quando está tudo bem. Os filhos estão bem, casamento vai bem, as finanças vão bem, saúde vai bem, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo fluindo. Está tudo fluindo na minha vida e na sua vida. Isso é caminhar de dia. Só que o servo de Deus, ele precisa caminhar de dia e de noite. E quando é a noite? Quando os filhos não vão bem, o esposo não vai bem, a esposa não vai bem, vem enfermidade, vem crise financeira. Então, eu preciso caminhar de dia e caminhar de noite. Quando está tudo bem, aleluia, estou caminhando com Deus. Mas quando a noite chegar, aleluia, estou caminhando com Deus. Porque quando está tudo bem, Deus está com você. Quando a noite chegar, Deus também está com você. Em todo instante Deus está conosco. Caminhar de dia e caminhar de noite. Aleluias. Em quinto lugar, porque o cristão deve andar nos caminhos de Deus. Em quinto lugar, porque o caminho de Deus é o caminho da satisfação. O caminho de Deus é o caminho da satisfação. Você já parou para pensar por que tem servos de Deus? Por que tem servos de Deus que sofrem grandes perseguições, demonstravam tanta alegria, mesmo em meio às terríveis condições que viviam? Então tem muitos servos de Deus que mesmo nas perseguições demonstravam alegria no meio de tudo aquilo que estavam enfrentando, das lutas, das dificuldades. Eu vou achar esse versículo, na próxima vez eu vou trazer. Não sei se é Deuteronômio, é na caminhada do povo no deserto. Aí diz assim, para que o povo caminhe de dia e de noite, porque precisamos caminhar de dia e de noite. Tá tudo bem na minha vida, eu sou crente, maravilha, glória a Deus, e quando falta o dinheiro, e quando a enfermidade... Êxodo 13, 20 e 21. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Isso, a questão foi no deserto mesmo ali. Muito obrigado, irmã. Tá numa igreja que todo mundo é bom de Bíblia, é uma maravilha, né, irmão? Deus abençoe. Aí o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Então de dia, estava lá, tudo bem. E de noite... numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem
de dia e de noite. Então ser crente de dia é a maravilha, mas enquanto a noite chegar, seja crente também, não abandone os caminhos do Senhor, não largue Deus, continue com Deus, seja dia ou seja noite, meu irmão, continue com Deus, aleluia, continue com Deus, obrigado, Deus abençoe, continue com Deus. Então, em quinto lugar, porque o caminho de Deus é o caminho da satisfação. Atos 16, verso 24 e 25. Então, teve irmãos nossos lá no passado, que no meio de perseguições, demonstravam alegria, mesmo em terríveis condições. Atos 16, verso 24, diz assim, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aí, irmãos, está de noite aqui para Paulo e Silas, está de noite, mas quando fica de noite, precisamos continuar confiando em Deus. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é Deus do monte, mas também é Deus do vale, aleluia! O Deus que está no monte é o mesmo Deus que está no vale, oh, aleluia! Aleluias! Aí Paulo e Silas anoiteceu para eles, presos, amarrados, cárcere, lugar sujo, mal cheiroso, barata, rato, tudo de ruim lá. Aí perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, aleluias, e os outros presos os escutavam. Sabe por que isso daqui? Porque o caminho de Deus é o caminho da satisfação. Tem várias cartas aqui que foram escritas na prisão. Quer ver uma coisa? Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo escreveu da prisão ele estava dizendo, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Lá na prisão, sabe por quê? Porque o caminho de Deus é o caminho da satisfação. Aleluias. Aleluias. O caminho de Deus, ainda que difícil, é o caminho da satisfação, que nos onde nos alegramos, mesmo nas dificuldades. O caminho de Deus é o caminho da satisfação. Em sexto, depois em sétimo, vamos terminar. As dores e lutas são sofridas e sentidas na pele. As dores e lutas que você passa são sofridas e sentidas na pele, porém, com o consolo de Deus, nos sentimos satisfeitos, aleluias. Você está enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, mas com o consolo de Deus, nos sentimos satisfeitos, porque o caminho de Deus é o caminho da satisfação. Nos sentimos completos, vitoriosos, ainda que estejamos injustamente em uma prisão, como ocorreu com Paulo e Silas. Mesmo assim, nos sentimos satisfeitos, porque a graça, o amor, o favor de Deus está sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Em sexto lugar, porque o cristão deve andar no caminho de Deus? Porque o caminho de Deus é o caminho do descanso. Caminho de Deus é o caminho do descanso. Eu tenho andado tão ansioso, tão preocupado. Então você precisa. Você sabe que a ansiedade é pecado? Porque você está preocupando com alguma coisa que Jesus já falou para você não andar ansioso quanto o dia de amanhã. Preocupado demais, ansioso demais. Como é que vai ser amanhã? Viva hoje. Hoje é o presente que Deus te deu. E amanhã? Não, amanhã eu não sei, eu vou viver hoje, eu vou aproveitar o meu hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. É o caminho do descanso. Vinde a mim, Jesus convida, todos os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Agora vem aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela peça que liga os dois bois ali para poder fazer o trabalho do arado ali na roça. Aí prende um boi aqui e prende o outro aqui, e ali de forma que eles andam
juntos. Preste atenção. Aonde um boi vai, o outro vai atrás, vai do lado, porque eles estão juntos, eles estão ligados. Aí um dos motivos que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, sabe o que ele está dizendo? Vem andar comigo, vem andar do meu lado, vem andar lado a lado comigo, no meio das lutas, ande lado a lado comigo, tomai sobre vós o meu jugo. Ande comigo, ande do meu lado. Ele está nos convidando: ande do meu lado. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então o caminho de Deus é o caminho do descanso. Muitos acham cansativo demais ser crente, andar na presença de Deus, porém, o caminho de Deus é o único caminho em que somos consolados. Aleluias. Tomai sobre vós o meu jugo, eu estou andando junto com Ele, lado a lado com Ele. Então nesse caminhar, eu estou sendo consolado, eu estou sendo pastoreado, eu estou sendo cuidado pelo próprio Deus. Aleluias. O próprio Deus está cuidando de você, o próprio Deus está cuidando de você, está cuidando de nós. No caminho de Deus, recebemos o descanso que vem do próprio Deus que nos pastoreia. Amém, irmãos? Em sétimo e último, porque o cristão deve andar nos caminhos de Deus? Porque o caminho de Deus é o caminho da vitória. O caminho de Deus é o caminho da vitória. Quem não deseja ser vitorioso? Mas apenas no caminho de Deus que somos verdadeiramente vitoriosos. A verdadeira vitória é estar ao lado de Deus, é fazer a vontade de Deus. A verdadeira vitória é estar ao lado de Deus, fazer a vontade de Deus. Tudo que os outros caminhos podem nos proporcionar são coisas passageiras. Vou encerrar aqui. Tudo que os outros caminhos podem nos proporcionar são coisas passageiras. Coisas passageiras. E Jesus chamou estas coisas de tesouros da terra. Não vamos ler, mas você que está anotando, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 29. Jesus chama essas coisas passageiras de tesouros da terra, que a traça e a ferrugem destroem. Os tesouros acumulados nos céus representam a nossa vitória. Os tesouros acumulados nos céus representam a nossa vitória. São tesouros que não podem ser tirados de nós. Aleluias. São coisas que não podem ser tiradas de nós. Porém, pois foram dados pelo próprio Deus e conquistados no caminho de Deus. Concluindo, mesmo em meio às lutas, problemas, dificuldades, perdas, frustrações, decepções, medo, continue caminhando com Deus, porque no final será vitória. Amém, irmãos? Continue caminhando com Deus. Fiquemos em pé neste instante.